Salve, salve, galera! Boa tarde. O pai chegou, o Memphis Depay. E olha que tem muito filho alvinegro pra ele cuidar. A Fiel foi pro aeroporto de Guarulhos na madruga para receber o craque holandês. Como diria a ex-tenista Billie Jean King, a pressão é um privilégio. Será que o homem vai dar conta de tudo que vem pela frente? Amanda Barbosa, eu sei que essa resposta você não tem, mas conta pra gente como é que foi a chegada do novo jogador do Timão. Boa tarde. Oi, Andreoli, boa tarde para você, boa tarde a todos. Muito festejada a chegada dele, né? Como o pessoal acompanhou aí nessas imagens, muitos torcedores. E o Depay foi muito carismático ali também, né? Acenou para os torcedores, deu autógrafos, fez aquela tradicional comemoração, tapando os ouvidos com os dedos indicadores, né? E aí já gerou aquela expectativa no torcedor de ver essa cena aqui, ó, no gramado da Arena do Corinthians, durante as competições dessa temporada. E aí a gente diz que tem que controlar essa expectativa. O Corinthians já disse que não tem uma data para isso acontecer. A gente lembra, inclusive, que a tendência é que ele não dispute a Copa do Brasil. O prazo de inscrição terminou ontem e aí só Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, embora o Corinthians ainda tente reverter essa questão da Copa do Brasil. Vamos ouvir o que disse o Fabinho Soldado, executivo de futebol, que o homem chegou animado. Eu vim conversando com ele, né, até aqui, ele está muito consciente do que precisa fazer, está muito consciente do momento da equipe e também está muito entusiasmado com que ele sabe que também pode ajudar a gente. Está muito envolvido. Já conhece tudo, já conhece bastante situações aqui do torcedor. Ele conhece, tem muitos amigos aqui também no Brasil que jogaram com ele. As informações foram ótimas, né, do Corinthians. Chegou com a agenda cheia o homem também, viu? O Depay tem agora à tarde uma visita ao Parque São Jorge, depois segue para o CT, né, Joaquim Grava, para conhecer os jogadores e depois vem para cá, ó, para receber o calor da torcida na partida de hoje à noite, Andreoli. Valeu, Amanda. Obrigado pelas suas informações. Lembrando que ele vai chegar mais cedo hoje pro torcedor que for pro estádio, tá? Daqui a pouco a Amanda vem para falar, claro, do jogo entre Corinthians e Juventude. E para isso, a gente fez um esquenta do GE, com um elenco genérico, mas de peso. Senhoras e senhores, hoje é dia de decisão na Copa do Brasil, Corinthians e Juventude. Quem será que vai pra semifinal, Dodô? Não sei. Também não, só mais tarde. Mas aqui, certeza que vai rolar o esquenta do GE. Pra gente conversar pra esse jogo, pra gente saber as emoções dos torcedores que estão aqui pra conversar com a... Que isso, velho? Mas não tá na concentração? Você conhece esse cara de algum lugar? Mas ele não vai pro jogo? Vai ser com ele a gravação? Será? Bom, vamos lá, né? Tem um time aí? Quem que tá aqui com a gente? Bidu? Ah, moleque! Sabíamos que precisávamos do resultado. Tem a tatuagem do Matheus Bidu. Aquele gol foi de propósito ou foi sem querer? Foi sem querer. Ah, então é o Bidu, verdade? Tá honesto. Você já conheceu o Yuri? Assim, conversei com ele no campo. No campo? No campo. Então ele olhou, ele apontou, você, né? Desse lado aqui, meu ex-parceiro, que eu joguei com o Fagner, Você né? jogou com o Fagner, aí você chegou na hora e já reconheceu. Já cheguei na hora e falei, tá em forma não, hein? Segundo a versão das próprias atletas, é a Tamires sem ser loira e sem ter olho claro. Mas essa aparece, é a Gabizinha Portilho, do Titio. O que tá a Gabi Portilho? Qual que é o seu jogador favorito do Timão? Com certeza, Corinthians. Corinthians, é o jogador? Corinthians. Corinthians e Juventude, se a gente fosse pegar em outros tempos, a gente falava, é Corinthians, né? Mas ultimamente, tá meio difícil, né? Nath, fala aí. A gente vai conseguir 2-0 aí, tranquilo, no agregados. Ah, vai ser sem pênaltis, nada. 2-0 tranquilo. 2-0. Anota. Meus amigos, quanto vai ser o jogo, não dá pra adivinhar. Só uma coisa é certa. Se você quer fazer aquele lanche, bateu a fome, aquele petisco pra qualquer hora, esses são os Auroguetes da Aurora. É isso, pra você fazer um lanche da tarde ou quando bate aquela fomezinha à noite, eles são aquele jogador versátil que você encaixa em qualquer posição, come e fica feliz da vida, você sabe. A Aurora faz esses Auroguetes com gosto pra vocês. Afinal de contas, a Aurora faz com gosto tudo que você gosta. No jogo, bom, hein? Vai ser duro, hein, bicho? Eu sou artilheiro, cara. Tu artilheiro, hein? É. Já meteu 3 Auroguetes pra dentro. 3 joguetes pra É dentro, tudo certo. Quero palpites pro jogo aqui. Eu acredito que vai ser 2-1 pra gente. 2-1, isso aí vai nos pênaltis. Vai nos pênaltis. Meu palpite, 2-1.
2x1, pênalti, 2x1. então. E o Bidu vai bater um pênalti, imagino. Bater. E não Virando o vai. rosto ainda. É? 2x0. Um gol de pênalti do Roberto, outro de bicicleta. Ele vai fazer um gol de bicicleta, velho. Meu Deus. Ele vai fazer um gol de Bom, bicicleta. se ele fizer um gol de bicicleta, Nossa, já quinta-feira tu tá no GE, eu prometo. A gente não sabe, obviamente, se o Corinthians vai ganhar um título, mas a taça vocês vão levantar. Uma taça pra comemorar a hora que vocês quiserem, que é o nosso presente pra vocês. Um kit maravilhoso da Aurora Premium. Vou dar pro Yuri pra dar moral, pra você fazer gol, vai. Estilo Champions League, se ganhar a Copa do Brasil. Yuri é nossa! Tá acabando o esquenta do GE, bate palma a todo mundo pro Corinthians ganhar do Juventude. Sobre o Memphis, o Prats, a gente, assim, antes da gente falar do jogo, a gente nesses últimos dias avaliou muitos pontos positivos e os riscos dessa contratação, certo? Os positivos, a importância e o talento do jogador, a necessidade do Corinthians e os riscos, o valor envolvido e também a condição física do atleta. Se você está lá no 5º andar do Parque São Jorge, que é onde fica a presidência, você assina o contrato? Assino. Assina? Assino. Se há uma garantia de que eu vou conseguir pagar, obviamente, com parceiros, enfim. O Corinthians vai bancar uma parte pequena do salário, que é um salário muito alto, porque é um jogador internacional, é um jogador que, obviamente, não sairia da Holanda para jogar no Brasil com um salário modesto, com um contrato modesto, isso tem que ser avaliado. Agora, é um jogador que tem muito talento para jogar. Acho que, inclusive, a curto prazo vai ser um centroavante. Ele não é um camisa 9, mas eu acho que pela situação do Corinthians hoje e pela maneira que o Ramon Dias trabalha, ele vai ser o centroavante do time logo de cara. Vai ser o camisa 9, um jogador que não vai ficar só na área, vai ter movimentação, sai muito da área, jogador que tem muita mobilidade, mas assinaria. Eu acho que na situação do Corinthians hoje, vale a pena correr esse risco. Vale correr Eu correria o o Corinthians risco. pode correr riscos? Então, assim, o risco, Bruno, é aquela história do o quanto barato Porque toda sai caro. contratação tem risco. Toda contratação. Não tem nenhuma garantia de que vai chegar Nenhuma. e vai arrebentar, ninguém tem. Não o Memphis Depay, não tem, ninguém tem. Mas acho que a situação atual do Corinthians hoje, eu correria esse risco. E contrataria também o Depay. É melhor você arriscar pagando muito no Memphis do que você arriscar pagando muito, com todo respeito, com o Pedro Raul. É diferente, você gastou um valor muito alto também com um jogador que não necessariamente tinha esse lastro para, ou talvez essa expectativa, ou um contexto que fizesse sentido. Foram 25 milhões do cara, pô. E agora você gasta muito dinheiro no Memphis. É claro que o contexto todo do Corinthians te coloca certas dúvidas. É que as réguas do risco ali do Corinthians, do Pedro Raul, do próprio Mateuzinho, né, tá muito elevado, né, o risco que foi correndo com esses jogadores, né. Por isso que eu entendo que o Corinthians não pode, nesse momento, correr tantos riscos. Mas é que eu acho que na situação que o Corinthians está, perdido por 1, perdido por 2, perdido por 3, o Corinthians precisa sair da zona de rebaixamento. Ele já está com complicações na parte futebolística da história. Se ele tem um cara que, se der errado, ele vai ser mais um, que vai ter dado errado, claro, tem a parte financeira, mas entrando que é a patrocinadora que está cuidando disso, tá? E mesmo assim, uma situação que não é muito segura. Não, tudo bem, mas eu tô entrando assim, tirou a parte financeira, é a patrocinadora que vai arcar. Mas se o cara der certo, ele salva o seu ano? É que eu entendo que, nesse momento, quem está salvando o Corinthians são os jogadores de menos risco. Por exemplo, o Hugo Souza, o Thales, o André Ramalho. Então, mas eu acho que a janela agora foi muito positiva, de menos risco e mais segurança. E acho que eu entendo que o Corinthians deveria seguir nessa linha. Está tendo resultado e está correndo menos riscos. O que você pensa, Marra? Mas aí essa contratação ela tem um perfil muito diferente mesmo, né? Essa é uma contratação bombástica. Eu acho que o Corinthians poderia escapar do rebaixamento com o time que tem. É que a gente fica olhando, pensa assim, faltam tantos jogos, tem que ganhar tantos. Não, na verdade ele tem que trocar com alguém. Trocar de posição com alguém. Ganhar 2 jogos, algo assim. Mas essa contratação é uma contratação que não visa só agora, né? É o próximo ano, é o Corinthians, mexer com... apazigua um pouquinho a questão política. Sim. Porque aí agora você vai votar um impeachment. Pô, tá chegando o Memphis Depay, como é que eu vou votar um impeachment? Assim, tem outros... Nos últimos dias nem foi assunto, nem né, foi Mar? assunto. O que seria assunto no momento de data FIFA, né? Claro que sim. E estava quente o assunto. Tava. E de uma hora para outra não tem mais assunto. O Memphis também ele vira uma cartada do Augusto, que é um escudo, né? Claro, Opa! Claro. Tem as duas coisas, né? Teve a vitória contra o Flamengo e a chegada desse jogador. E outra, assim, nos outros jogos o Corinthians não venceu, mas o Corinthians estava melhorando. Sim. Assim, a gente já percebia que
até mesmo em Copas, meio que sem querer. Mas ainda assim estava vencendo, estava, às vezes não vencendo, mas estava jogando um pouco mais. Tem uma evolução que eu acho que tem pouco a ver com a questão política e tem mais a ver com os reforços que chegaram. Esse reforço tem, para mim, ele é muito acima da média e tal, mas tem uma outra preocupação que é essa do acordo com o patrocinador. O patrocinador vai pagar, tal, assim, ok. Mas tem que pagar mesmo, hein? O patrocinador tem que continuar existindo, porque senão você vai me complicar. Né? Isso. Porque senão complica. Mas não é hora de falar disso. Não, também acho que não é. Também acho que agora o torcedor tem que comemorar, tem que estar feliz, tem que lotar estádio e tal. Mas, na direção, isso tem que ser assunto número 1 do dia. Porque senão, quem está hoje sendo aclamado vai ser o que vai ser enxotado. Sim. Não tem a menor dúvida disso. E o mais importante agora é, como você falou, né, Marra, o Corinthians não cair. Porque o Memphis, ele pode dar o resultado, entregar títulos e conquistas, ele ainda vai ter 2 anos de contrato. Sim. Não, e o ano que vem, se o Corinthians ficar legal, no fim da temporada e tal... Sim, sequência do trabalho do Ramon. Com esse perfil de contratação, você vai mudar. E o Corinthians, 10º lugar? Não. Acho que não. Os Corinthians vai lutar por algo mais. Ô, Nicolete, e é muito doido. Imagino que a semana do Memphis também será muito doida, porque ao mesmo tempo que quando você chega, qualquer pessoa, num lugar novo, com muita euforia, que você estava empolgado, a sua adrenalina bate lá no teto. Então ele vai ser apresentado na torcida do Corinthians, mas depois tem um jogo, pode ter uma eliminação. E aí no final de semana é o Botafogo. Então amanhã o Memphis... tem a apresentação. Então, antes começou bagunça. Depois de 90 minutos, o clima pode estar muito mais hostil ou não, ou seguir ainda de muita euforia, mas é também equilibrar para o Memphis. Memphis, muito legal, estamos muito felizes, animados, muita foto, camisa sua, faixinha. Mas se até a gente tem uma sequência, sábado, Botafogo, o bicho já pega, é você... Fortaleza logo depois. Alegra e bota o pé no chão também, porque a sequência é puxada. O cara tá vindo aqui com uma missão, com missões importantes, reta final de ano, né? Exatamente. Ninguém sabe quando ele vai estrear, né? Porque não pode jogar a Copa do Brasil nessa fase, nem a próxima. E o Campeonato Brasileiro, ele chegou dizendo que estava treinando, o Fabinho falou sobre isso, mas não tem um prazo definido. Ele vai se apresentar aos treinamentos a partir de quinta-feira, e aí começa a treinar com o grupo, e aí vai ser avaliado como está fisicamente. Então fica também essa expectativa quando ele vai poder estrear pelo Corinthians. Vai ser apresentado para a torcida nesta quarta-feira. Sexta-feira tem entrevista coletiva no centro de treinamento, apresentação para a imprensa. Então, muita agitação e jogos, né, decisivos para o Corinthians na Copa do Brasil, também no Campeonato Brasileiro e semana que vem na Copa Sul-Americana. Então, toda essa expectativa quando ele vai estrear. A gente não sabe ainda que camisa que ele vai vestir, tem todo um projeto de marketing também em cima do Corinthians, o Corinthians guardando essa informação. Ele vai ficar os primeiros dias hospedado no hotel aqui em São Paulo, não foi divulgado esse hotel para não haver a aglomeração dos torcedores em frente ao hotel, mas fica toda essa euforia e, claro, a expectativa quando ele vai estar em campo. Na história recente do Corinthians, já teve exemplos de casos bem-sucedidos, contratações parecidas com o Depay, casos bem-sucedidos e casos que também não deram certo. A gente lembra aqui o Tevez, que deu muito certo, foi contratado em 2005, depois chegou Ronaldo Fenômeno, mas também com a mesma expectativa chegaram Adriano e Pato, e os dois não vingaram aqui no Parque São Jorge. Então fica todo esse dilema. Será que dessa vez ele vai se parecer mais com Ronaldo e Tevez ou com o Adriano e o Pato? O Adriano ainda fez um gol importante contra o Galo. Exatamente. Não foi? Sim. Eu sei. Eu estava lá. Eu também. Foi do título brasileiro de 2011, exatamente. Não foi? Não foi, Prats? Foi isso aí. A maior decepção mesmo acho que foi o Pato, né? Foi o Pato. Foi o Pato. Apesar de ter feito um início bom ali no Corinthians e tal, depois não rolou, né? O Vinícius falou da apresentação, claro, hoje para a torcida, mas depois vai ter a apresentação para a imprensa. Aí a gente não sabe qual vai ser o contexto, se vai ser de uma virada em cima do Juventude, uma classificação na Copa do Brasil, que vai elevar ainda mais a autoestima do corintiano, ou de repente em caso de eliminação hoje. Se for em caso de eliminação, a apresentação de um jogador tão impactante tem um poder assim de minimizar o impacto? Tem? Eu acho que sim. Ele tem esse peso
Ele tem, assim, vocês falaram muito bem, eu concordo em relação ao que significa o Memphis Depay chegar agora, essa repercussão toda, isso está mexendo muito com a autoestima do torcedor, empolga muito mais o torcedor, né? Agora, o Memphis Depay, hoje contra o Juventude, a participação dele vai ser no campo nenhuma. Ele não vai jogar contra o Juventude, né? E ele está chegando agora, me parece, para a sequência de Campeonato Brasileiro e de Copa Sul-Americana. O que está mexendo muito é todo esse ambiente positivo, toda a empolgação que está gerando o Memphis Depay chegando, claro que sim. Agora, o jogo de hoje é muito pegado. Jogo complicado, Juventude é um time bem treinado, eu até acho que nem foi bem contra Inter e Cuiabá nessas últimas rodadas do Brasileiro, mas hoje é uma conotação de jogo de mata-mata, de Copa do Brasil. O Depay vai mexer muito com essa empolgação pré-jogo. Agora, o jogo em si, ele não vai ter participação na partida. Eu acho que o que ele vai mexer muito com esse ambiente de empolgação. O corintiano está hoje com uma autoestima muito mais elevada, que o time contratou um jogador de Copa do Mundo, de 2 Copas. Agora, contra o Juventude, quando a bola rola, é outra história. Juventude tem vantagem, é outra conversa. E é aquela coisa do win-win, você ganha ou ganha. Porque se você classifica e você ainda tem o Memphis agora nessa semana, felicidade extrema. Aí você vai pra cima do Botafogo no Brasileirão, pô. Agora, se você perde também e você ainda tem o Memphis, ele vira uma carta de o escudo sendo ativado, pelo menos nesse início ainda, consegue um super trunfo. Mas aquela coisa assim, é difícil mesmo saber quando ele vai estrear, porque essa expectativa, isso vai... Todo dia a gente vai perguntar para o repórter que faz o Corinthians. Sim. E aí, treinou? E aí, recuperou? E aquela... Sempre vai ter isso, até ele estrear. É incrível. Olha o tamanho da coisa. Ô, time, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês que são repórteres de tanto tempo de entrevista coletiva, de participar de, enfim, de apresentações, o que vocês gostariam de perguntar para o Memphis? Se vocês estivessem na coletiva de sexta. Tem algo, assim, mais especial que vocês gostariam de questionar para o Memphis? Então, assim, muita coisa vai ser perguntada muito rápido, né? Tipo, o que ele sabia do Corinthians, o que ele espera do Corinthians, futebol brasileiro, que tipo de informação que ele tem. Se ele conversou com alguém sobre futebol. Essas são as perguntas que vão ser queimadas ali rapidamente. Tem outras coisas que, por exemplo, a situação dele em relação à seleção da Holanda. Ele tem a expectativa de voltar para a seleção, ele é jogador de seleção, o que isso pode... Tem outras coisas que ele não vai saber responder, que são essas situações de a patrocinadora pagando o seu contrato, e acho que isso... Essa é uma boa pergunta para o dirigente que vai estar lá. Que vai estar do lado. Essa é uma pergunta necessária a ser feita para o dirigente. Eu acho que para ele, uma questão boa, em relação a essa condição dos últimos jogos, na última temporada ele não conseguiu ter uma sequência grande de jogos. Aqui no Brasil, o que a gente mais tem é sequência grande de jogos, e o Corinthians vai precisar dele. Se ele sabe desse tamanho desse desafio aqui, como é que ele está se preparando para isso? Eu perguntaria isso. Não, eu acho que é por aí mesmo. Porque a gente fala aqui de um país, obviamente, que tem extensão territorial e um deslocamento maior, talvez, do que ele esteja acostumado. Sim. Né, quando jogou na Europa. Talvez não, com certeza. Com certeza, né? Então, assim, ele jogou 24 vezes pelo Atlético de Madrid na última temporada. Em uma situação que você tem um deslocamento menor, que você joga muitas vezes também, que tem Copas, enfim, mas você fica menos tempo, por exemplo, no aeroporto. Aqui ele vai ver uma situação de que ele vai muitas vezes, em algumas semanas, ficar muito tempo no aeroporto. Não treinar. Vai treinar menos, vai ficar muito tempo no avião, vai chegar quase para se hospedar em um lugar para jogar. Então, assim, essa situação logística é diferente para ele. Mas eu tenho uma impressão que ele tem noção do lugar que ele chegou e até do deslocamento que ele vai ter também. Isso foi conversado antes. Sim. Isso eu acho que não vai ser uma grande novidade. Isso tem que falar. Isso tem que ser falado. Isso não pode descobrir aqui. Isso aqui ele vai conviver com isso, mas já tem informação sobre isso também. Prates, o Vinícius falou que 4 milhões, né, de acessos na música. À música. A Holanda é um país perto de 20 milhões de habitantes. Isso. 4 milhões, sim. É um quinto. Se ele fizer sucesso... Ele vai ter, assim, números assustadores na carreira. Olha o tamanho da torcida do Corinthians. E 2 entrevistas essa semana, eu acho que mostraram bem essa questão do futebol brasileiro. Uma pra gente aqui, o Batalha, que ele falou pra gente, quando a gente perguntou aqui das dificuldades, ele falou, o jogo aqui é uma loucura, né?
O jogo fica aleatório, lá e cá, e você não sabe o que vai acontecer. E isso é muito desgastante para o jogador, estrangeiro principalmente, que não está acostumado. E o Plata, que na apresentação do Flamengo falou, olha, os meus companheiros falaram, que já jogaram aqui, que se aqui no Brasil você não estiver bem fisicamente e mentalmente, você não suporta jogar. Então, quer dizer, é algo que ele vai ter que se adaptar também. Nicolete, obrigada pela participação aqui. A gente vai seguir. Ai, Corinthians! Professor Celso Zelt, o homem chegou, professor. Tem até musiquinha, né? Ô, Zona Leste parada, arena lotada. Tá vendo? Já chegou meio parando a Zona Leste num horário. Foi pra chegada dele? É. Agora, pra chegada e pro que vem, né? A música fala muito, tem até uns palavrões aí que a gente não pode falar aqui, evitar, né? Que é melhor evitar. É só procurar lá no YouTube, música Depay Corinthians, você acha. Mas agora, a primeira parte cumprida. Parte de mídia, contratação midiática, barulho, festa, a alegria quando chega. Agora falta a segunda parte, né? Jogar, entrar em campo. Hoje ele estará em Juventude e Corinthians, será apresentado na arena, não jogará, obviamente não pode jogar, né? Não está nem inscrito. E vamos ver, agora a expectativa. Ele já chegou, aqueles 2 dedos no ouvido são a comemoração tradicional de gols dele, né? De gols e participação em gols também. Ele é um jogador que participa muito ali na frente, no ataque. Me lembrou velhas contratações do Corinthians, sabe aquela coisa? O Corinthians sempre teve essa coisa do Salvador, né? O Tevez, o Palhinha, quando chega em 77, ele é apresentado na noite de um jogo com o Juventus, que aliás o Corinthians perdeu por 1-0. Tinha aquele negócio de tocar sirene no Parque São Jorge. Tocar sirene no Parque São Jorge. É que hoje o Parque São Jorge... Era para as grandes contratações a sirene, professor? Ou era para todas? Não, para grandes contratações. As grandes, contratações, né? Que traziam impacto. Mas hoje, você sabe, o Parque São Jorge deixou de ser o epicentro do futebol corintiano, né? Lá, acredito que a assinatura de contrato deva ser lá, porque lá está o presidente, mas também a apresentação será na arena, né? Já está marcada a coletiva. E é isso, mais um aí para... Mais um louco no bando, ele se disse, um louco no bando, recebeu a faixa do bem-vindo ao hospício, já mandou um vai Corinthians, o vai num bom português, né? Corinthians ele já falava, que ele tem até uma música que ele fala, Corinthians. Nós mostramos a música aqui grande. Semana passada. Do versículo Corinthians, né? Muita expectativa. Agora é a outra parte, a mais importante. Vamos jogar bola. Fala, torcedor do Timão, vamos a mais informações do Corinthians. O torcedor que está aí nessa expectativa, né, de já ver a estreia do principal reforço da principal contratação do Corinthians e até do futebol brasileiro agora, né? Essa janela. O Corinthians contratou o Depay já quando a janela já tinha fechado, a janela de setembro, mas o Depay estava livre. E o torcedor corintiano está aí na expectativa para ver já o Depay ali em campo, né? Não vai ser hoje, até porque ele desembarcou hoje cedo, né? Hoje pela manhã em São Paulo. Muitos torcedores ali já fazendo essa recepção, né, para o Depay. E o torcedor já está na expectativa. Ele vai estar na arena hoje, né? Vai ser apresentado para a torcida ali antes do jogo começar, né? Ali no início. E vai ser apresentado para o torcedor uma baita contratação do Corinthians. Torcer para que dê tudo certo, que ele consiga, né, jogar um bom futebol. A questão do marketing aí já está sendo bem importante também, né? A questão, um jogador de peso que chega, está movimentando bastante as redes sociais, desde a sua contratação ao anúncio oficial ali, movimentando bastante. E ele desembarcando hoje em São Paulo. E nos próximos dias já vai começar a treinar e se preparar para a sua estreia. Hoje tem um jogo importante. O Corinthians busca, né, a sua classificação para a semi da Copa do Brasil. Perdeu o primeiro jogo, mas a partida hoje é na Arena, onde o Corinthians é muito forte, jogando na sua casa. Quem sabe fazer um bom jogo, né, e buscar essa classificação para seguir vivo nas Copas. Com esses reforços que chegaram agora, o Corinthians fica muito forte, né, e é candidato a conquistar títulos, um desses 2 títulos aí das Copas, né, Copa do Brasil ou Sul-Americana, mas tem a questão desse jogo de hoje, né, tem que classificar para a semifinal. No Brasileiro, o objetivo
deixar o Z4 ali, a zona de rebaixamento. Mas com a chegada desses novos reforços aí, o Corinthians fica muito forte e acredito que vai se livrar aí dessa questão do Z4 da zona de rebaixamento. Vamos aguardar na sequência dos próximos jogos. Memphis dribla maioria de torcedores, mas faz comemoração de gol na chegada ao Corinthians. A informação aqui do GE. O holandês pousou no início da manhã dessa quarta-feira em Guarulhos e estará presente na Neoquímica Arena no duelo contra o Juventude. O torcedor na expectativa, né, para ver o Memphis Depay lá na Arena. Como eu falei, né, uma baita contratação do Corinthians. Baita negócio mesmo. É um jogador, é uma contratação, arriscada, né, pelo salário que é muito alto, mas ele fazendo os gols ali, está sendo contratado para isso. Com certeza vai estar dando retorno também para o Timão, ele fazendo seus gols ali em campo, ajudando o time, com certeza vai estar dando retorno para o Timão e essa contratação do Memphis Depay. Vamos aguardar, né? Um jogador que foi especulado aí, o Sérgio Ramos, mas o Fabinho Soldado, bateu o martelo ali, já descartando a contratação do Sérgio Ramos, né, que foi especulado. Sérgio Ramos não seria uma boa, seria uma loucura, né, contratar um zagueiro já mais velho no PSG que ele teve recente. Sofreu bastante com questão de lesões. O Depay também tem essa questão, né, o histórico de lesões, mas é um jogador mais jovem, né, e tem tudo para dar certo. O Sérgio Ramos seria uma loucura. A informação aqui de Sérgio Ramos no Corinthians, após Memphis Depay, tem posicionamento oficial de Fabinho Soldado. O Fabinho praticamente aí, descartando essa contratação do Sérgio Ramos. O diretor executivo de futebol, Fabinho Soldado, vem sendo muito elogiado pela Fiel por conta das contratações feitas dessa janela de transferências. Foi ele que esteve em Amsterdã para assinar o contrato com o Memphis e voltou ao Brasil com o holandês. Em sua chegada a São Paulo, o dirigente foi abordado por alguns torcedores e conversou com eles. Em vídeo publicado pelo Meu Timão, foi possível ver adeptos corintianos perguntando sobre o zagueiro, o Sérgio Ramos, né, zagueiro espanhol, e um deles perguntou: e o Sérgio Ramos vem quando? Na sequência, Fabinho nem titubeou e respondeu de forma direta e sem enrolação: não vem, revelou o diretor do Corinthians. Aí o Fabinho Soldado já batendo o martelo e colocando um ponto final aí nessa especulação do Sérgio Ramos, né? Não vem para o Corinthians. O Corinthians já está muito bem servido ali de zagueiros. Acredito que não precisava, não tinha necessidade, né, de contratar o Sérgio Ramos. E levando em consideração também que ele tem um salário aí muito alto, um zagueiro já com a idade um pouco mais, um zagueiro velho, né? Não seria uma boa para o Corinthians. O Fabinho Soldado aí batendo o martelo e colocando um ponto final aí nessa especulação do Sérgio Ramos no Corinthians. Vamos aguardar as próximas notícias, informações do Timão. O torcedor hoje já vai, quem estiver ali na arena, né, já vai ver ali o Memphis na arena, né, ele que vai aí para esse jogo contra o Juventude. Vamos dar uma olhada aqui na provável escalação do Corinthians para essa partida de logo mais. Um provável Corinthians para essa partida contra o Juventude. Corinthians com Hugo Souza no gol, André Ramalho, Gustavo Henrique, Fagner, Matheus Bidu, Charles Ranieri, Garro, o Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. Esse time aqui que logo aí vai estar tendo mudanças, né? O Carrijo, que foi contratado, vai jogar muito provavelmente aqui no lugar do Romero, e o Memphis Depay pode jogar ali na frente, vai ser um homem de referência, não é aquele cara que fica muito preso ali na frente, mas o Ramon Dias gosta de jogar também com um esquema com 3 zagueiros, pode colocar Thales Magno e o Memphis aqui na frente. O Carrijo pode fazer o ala, ele joga de ala direito também, pode jogar no meio campo, faz várias funções. Tem também aqui o Alex Santana, que chegou recentemente, se machucou, é uma ótima opção aqui no meio campo. O Corinthians tem um elenco bem melhor agora com a chegada desses reforços e vamos aguardar, né? Deixa a sua opinião aqui abaixo, seu palpite para esse jogo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.